alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor vamos cantar. Ele é o nosso Senhor, Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor vamos cantar. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor vamos cantar. Ele é o nosso Senhor. Nós somos a Igreja Presbiteriana em Porto de Santana. Estamos na rua Gabino Rios, número 56, é no município de Cariacica. Os nossos cultos regulares são terça-feira, reunião de oração, às 19h30. Na quinta-feira, estudo bíblico da palavra, às 19h30. Aos domingos, nós temos o culto pela manhã, 8h da manhã, reunião de oração. Em seguida, a escola bíblica dominical, com classes especiais para diversas faixas etárias de idades. À noite, às 19h, o nosso culto de louvor e adoração. Esse é um tempo de pandemia, onde estamos obedecendo à quarentena, por isso não estamos tendo os nossos cultos regulares, mas esperamos no Senhor que brevemente isso vai passar, e nós estaremos juntos aqui, agregados e congregados, reunidos na presença do Senhor. Lerei um trecho das Escrituras Sagradas na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos de Tessalonicenses, do capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre a vinda do Senhor Jesus, e desde já nós já vamos nos concentrando nessa ideia. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, com a pessoa do Senhor Jesus. E observem o versículo 11, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos com esta esperança.
com a convicção de que o Senhor Jesus vai voltar. Se os dias são difíceis, se há trevas no seu coração, na sua alma, se há falta de luz, se há falta de esperança, temos que reforçar o ânimo dos nossos irmãos com a garantia e convicção: Jesus vai voltar. A nossa esperança não está firmada nos valores efêmeros desta terra, mas está firmada naquilo que o Senhor Jesus prometeu. A cada 25 versículos do Novo Testamento, um diz que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E é sobre esse assunto que nós vamos falar nessa noite. Nesse momento eu convido o nosso irmão Gabriel. Ele estará orando, fazendo uma oração de adoração, de louvor ao Senhor. Em seguida o grupo de louvor continuará cantando. Depois de 2 canções, a nossa irmã Luzimar estará fazendo um comunicado aos irmãos, e depois o grupo de louvor novamente. Oremos, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, louvamos a Ti, ó Pai, nessa noite, glorificando ao Teu nome, agradecendo porque somente o Senhor é o Deus dos deuses, aquele que pode todas as coisas. Ó Pai, rogamos a Ti nessa noite, e agradecemos porque o Senhor nos permite estar aqui louvando e engrandecendo ao Teu nome. Podemos entoar cânticos, Senhor, para que chegue nos céus dos céus, para que o Senhor possa escutar as nossas murmurações. Pai, obrigado porque temos a certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque somente o Senhor pode nos trazer a paz. Jesus Cristo, que o Senhor possa nos ouvir, que durante este cântico, durante este culto, o Senhor possa ver que é somente para o Senhor, somente o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Ó Pai, que o Senhor nos dê uma ótima noite, o Senhor continue abençoando a Tua casa e os Teus servos. É no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo que adoramos a Ti. Amém. Boa noite. A mensagem de hoje vai nos falar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus. E eu convido você a ir à sua casa, a entoar conosco essas canções. E desde esse momento de louvor, que você possa refletir sobre a sua situação para esse dia tão importante, o dia que Jesus vai voltar. Nós vamos começar entoando o número 297 do nosso cenário. Depois nós cantaremos Maranata. Que esse seja realmente um momento de adoração ao Senhor, que a gente possa estar focado aqui, com o coração presente aqui, para realmente agradecer a Deus e por enviar o Senhor Jesus novamente para nos buscar. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do meu Rei, da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do meu Rei, da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
Boa noite, queridos. Nós temos vivido momentos difíceis, né? Essa questão de isolamento social tem sido algo estranho para todos, e administrar essa situação tem sido mais estranho ainda. E a nossa igreja, ela não tem tido seus cultos normais, né? A gente tem enfrentado essa dificuldade, como todo o mundo, não é apenas conosco. E é dado a isso que nós não estamos, né, em condição de estar recebendo na igreja dízimos e ofertas. Para isso, né, vocês vão ver na tela a identificação da igreja, CNPJ, nome e número da conta, para que sejam feitos os depósitos tanto de dízimos quanto de ofertas. Porém, né, os irmãos da igreja aqui em Porto de Santana já sabem, aqueles que não tiverem acesso ou que não sentirem a vontade, pode contactar um dos diáconos da igreja, que estarão indo até você, recolherão seus dízimos, suas ofertas. Mas, para aqueles que têm o desejo, né, de contribuir, de colaborar com o trabalho dessa igreja, do sustento dessa igreja, vocês têm aqui na tela, né, a gente tem o acesso através da conta bancária. E nós louvamos a Deus, porque o Senhor tem sustentado esta igreja, bem como a todos aqueles que fazem parte deste corpo. Para nós é motivo de alegria, porque hoje a gente fala com o coração alegre, em meio a toda esta situação difícil que todo o mundo está vivendo, o nosso Brasil, o nosso município aqui em Porto de Santana, o nosso bairro. A igreja do Senhor tem sido sustentada pelo Senhor. E nós queremos, né, agradecer a Deus agora por isso, pelo cuidado, pela proteção do Senhor, pelo zelo do Senhor para com a igreja do Senhor. E você que está em casa, nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes que estão, né, agora podendo louvar o Senhor conosco, faça também essa oração, agradecendo o cuidado do Senhor para com cada um de nós. Oremos. Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande e tremendo, Pai. Não há palavras para dizer ao Senhor o quanto somos gratos a Ti pelos feitos do Senhor em nossas vidas. Mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece todo o nosso interior e sabe, ó Pai, a gratidão que há em nosso coração. Sabe, ó Deus, o quanto agradecemos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo amor do Senhor, que é algo assim indizível, pela misericórdia do Senhor, que de fato, ó Pai, se renova a cada manhã em nossas vidas. Louvamos o nome do Senhor, Pai, pela vida de cada irmão que faz parte desta igreja, dessa comunidade. Louvamos o nome do Senhor porque o Senhor tem abençoado e sustentado o Teu povo. Louvamos o nome do Senhor pela vida dos nossos familiares, Pai, que da mesma forma o Senhor tem guardado e protegido, pelos nossos amigos, os nossos irmãos de outros lugares, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque a boa mão do Senhor é sobre nós e podemos sentir isso dia após dia. Louvamos, ó Pai, o Senhor por dízimos e ofertas que o Teu povo tem podido, ó Pai, devolver ao Senhor e ofertar ao Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque em meio a toda esta turbulência que estamos vivendo, ó Pai, não somente aqui, mas em todo o mundo, temos tido o privilégio de poder Te louvar, Te bendizer, Te exaltar e sermos, ó Deus, firmes diante do Senhor, continuarmos sendo fiéis, Pai, porque tudo isso que estamos vivenciando não abala a nossa fé, porque ela está firmada no Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor e agradecemos, Pai, por tão grande graça de poder servir ao Senhor. Aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão. Aceita, Senhor Deus, a adoração que aqui viemos prestar ao Senhor. E o fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. E nós somos uma igreja abençoada porque, além de servirmos a um Deus vivo, que prometeu que voltaria a este mundo para buscar a tua igreja, nós também somos uma igreja repleta de crianças. E essas crianças aprendem desde cedo a amar a Deus, a crer no Senhor Jesus e a crerem na Bíblia. E nós vamos cantar neste momento, né, como a gente sempre faz em todos os cultos, o momento com as crianças, embora elas não estejam aqui presentes, mas de casa, onde elas estiverem, elas também vão estar adorando a Deus conosco nesta hora. Eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida, Cristo deu a vida pelo pecador e se morreu por mim. Creio em Cristo vivo, creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta, creio que Ele volta, volta.
neste momento, ó Deus, em que estamos aqui reunidos, em poucas pessoas, agora me vem à mente, Senhor, e me veio a lembrança de ver as crianças cantando aqui na frente. É um momento solene dos nossos cultos de domingo, ó Deus. E lembrando disso, Deus, vem aquela esperança de que um dia podemos ver novamente as crianças aqui, cantando, ó Deus, louvando o Teu nome, com a mesma pureza de sempre, ó Deus, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, Senhor. Mas neste momento também quero entregar nas Tuas mãos a vida de cada criança dessa igreja, que pelo seu momento, meu Deus, de inocência, não consegue compreender exatamente o que acontece, essa chaga que se espalha por esse mundo, ó Deus, e que vive, às vezes, presa nessa chamada quarentena, Senhor, e não tem mais ânimo para ficar em casa, quer passear, quer brincar, quer ir para a escola, Senhor. Quero entregar cada uma nas Tuas mãos, Senhor, também a família de cada criança dessa igreja, que muitas vezes não tem uma resposta para dar, como eu às vezes não tenho, quando Eloá me pergunta se o coronavírus ainda está lá na rua, se ele já foi embora. Senhor, no nome de Jesus Cristo, toma cada criança dessa igreja nas Tuas mãos, que elas possam ter paciência, ó Deus, para retomar as suas vidas, quando o Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, nos livrar desse mal, ó Deus. Fique conosco, abençoe cada uma, que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, amém. Esse é o momento da palavra. Aqueles que puderem, estão com a palavra de Deus à mão em casa, os convido a abrirem o livro de Apocalipse, capítulo 22. Eu lerei apenas 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 20. O versículo 12 diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O versículo 20 diz assim: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Peço aos irmãos que estão conosco, nesse período de gravação, para que estejam orando durante o momento que nós estivermos ministrando a palavra. Oremos agora. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, o assunto é de grande importância. O sacrifício do Senhor Jesus realizado na cruz do Calvário, o perdão do pecado, a ressurreição de Cristo Jesus e a sua promessa de volta para buscar, para arrebatar a igreja, são fundamentos elementares da nossa vida cristã. E que nessa noite, ó Pai, ainda que de maneira sucinta, possamos nos lembrar dessa promessa e com alegria saber que de fato e de verdade estamos à espera. Mas se porventura, ao alcance dessa palavra, estiver alguém que ainda não professa o nome de Cristo Jesus e nem desfruta ou descrê dessa palavra, ó Pai, o Teu Santo Espírito é aquele que pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. E eu peço ao Senhor que nenhum ouvido, nenhum coração, nenhuma mente possa se distanciar, desfocar-se da Tua voz nessa oportunidade, e que as palavras da minha boca, ao meditar do meu coração, sejam agradáveis ao Teu querer, Redentor meu, rocha minha, em nome de Cristo Jesus, amém. A Igreja Presbiteriana em Porto de Santana, ela não está alienada, ela não está desinteressada pelo assunto que é planetário, da questão do coronavírus, que é real, é um micro-organismo que efetivamente tem feito muitos males ao mundo inteiro, e nós estamos tentando cumprir aquilo que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Estamos obedecendo os decretos do nosso prefeito, do nosso governador. A Igreja Presbiteriana, ela tem um fundamento bíblico, ela é fundamentada nas Escrituras, mas João Calvino nos ensinou que nós deveríamos ler a palavra de Deus com uma mão e estar com o jornal do dia na outra mão. Isso significa dizer que a ciência, que as informações, elas não são desinteressantes, não são de desinteresse da nossa igreja. Nós acreditamos e oramos por aqueles que estão batalhando em função
e na promoção de uma melhora dessa situação. Entretanto, a igreja tem um compromisso. Seu compromisso é falar da ressurreição do Senhor Jesus, daquilo que Ele realizou enquanto sacrifício e da sua promessa de volta, de vinda, de arrebatamento da igreja. E nesta noite eu gostaria de falar sobre isso, que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. É interessante que os profetas disseram isso no Antigo Testamento em muitos momentos, diversos momentos. Eu tenho certeza que os judeus não entendiam, porque eles estavam na expectativa ainda da primeira vinda do Senhor Jesus. Foi quando Ele nasceu em Belém de Judá. O Senhor Jesus disse isso em alguns momentos para os discípulos, muito especialmente o que João escreve no capítulo 14, versículo 3, quando ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mesmo assim, os discípulos tinham dificuldade de entender isso. A perspectiva que eles tinham de reino, a perspectiva que eles tinham de Deus, a perspectiva que eles tinham de vivência com Deus, era totalmente diferente antes do Senhor Jesus. E isso é tão profundo e é tão interessante, que o apóstolo Paulo, que eu sempre apresento aqui na igreja como uma das 20 mentes mais brilhantes de toda a história, por ser um escritor de uma conexão de ideias extraordinária, um homem profundo na sua elaboração e na sua construção de palavras, mas ele, quando vai falar da volta do Senhor Jesus, pelo menos aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele não ousa argumentar com as suas palavras, ele não ousa criar uma construção de sentenças escritas à luz daquilo que ele imaginava como arrebatamento da igreja, mas ele cita literalmente as palavras do Senhor Jesus: pois dada a ordem, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, mas para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo o sempre. Essa é uma mensagem antiga, é uma mensagem pregada desde quando o Senhor Jesus ele foi assunto ao céu. E enquanto igreja do Senhor Jesus, historicamente, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus tem sido muito noticiada. Muitos livros são escritos, muitas correntes teológicas com relação aos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, e homens sérios, homens competentes na interpretação da palavra. Temos amilenistas, homens que entendem que nós já estamos vivendo no período do milênio, estudiosos, teólogos que merecem o nosso respeito. Temos pré-milenistas, estudiosos, homens crentes no Senhor Jesus, que merecem o nosso respeito, e se dividem, inclusive, em várias argumentações, várias linhas. Mesmo sendo um pré-milenista, existem pré-milenistas com opiniões, com visões diferentes. Entretanto, todos, tanto a milenista, como pré-milenista, como pós-milenista, não pode abrir mão daquilo que o Senhor Jesus apresenta, que seria sinais que antecederiam a sua vinda. Interessante que o Senhor Deus, ele tem uma forma muito peculiar de falar. Sobretudo, ele tem uma forma misericordiosa de falar, forma misericordiosa de nos falar a ponto de nós entendermos. A vontade de Deus é que nós entendamos a sua vontade, a sua fala. Por isso ele se nivela a nós, por isso ele faz com que tenhamos ideias alegóricas, tenhamos parábolas, tenhamos maneiras que nós damos conta de entender, pelo menos minimamente, o básico daquilo que o Senhor Deus quer que entendamos. No livro de Hebreus está escrito que, assim como em outros tempos o nosso Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras,
Então o Senhor Deus nos falou de muitas maneiras, e falou à humanidade e ao seu povo de muitas formas e de muitas maneiras, e falou muitas vezes através de sinais. Muitos foram os sinais apresentados por Deus ao longo da história. E alguns sinais o Senhor Jesus deixou claro que antecederiam também a sua volta. Nós não temos a garantia de no próximo domingo estarmos aqui falando, até porque a nossa vida não está nas nossas mãos, mas também porque o Senhor Jesus, ele pode voltar nessa semana. Mas se isso não acontecer, e no próximo domingo você tiver novamente a oportunidade de ouvir e de participar desse culto, nós continuaremos a falar sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, por um viés diferente. Mas hoje eu quero falar muito especificamente sobre esses sinais. E um deles, e que eu gostaria de chamar a atenção, para a nossa cultura, nós temos uma certa dificuldade às vezes de compreender, né? Quando o Senhor Jesus ele fala, então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, rumores de guerra, guerras. Como nós vivemos no Brasil, e nós não temos muito essa cultura de guerra, nós temos às vezes uma certa dificuldade para compreender esse sinal. Louvamos a Deus, né? Pela teórica paz que nós vivemos. Entretanto, a gente sabe que muitas são as famílias que vivem em guerra, em pé de guerra. É pai contra filho, é filho contra pai, é irmão contra irmão. A palavra diz isso. Também existem aquelas guerras meio que forjadas, como por exemplo o período da Guerra Fria. Quem viveu ou quem gosta de história sabe perfeitamente que a União Soviética e os Estados Unidos viveram isso, conviveram com isso, e todo mundo conviveu com isso décadas. E nós estamos vivendo no nosso país, no Brasil, uma guerra ideológica também, uma guerra política, e parece que racha de uma certa forma em dois grupos, e nós estamos tendo que ter muito cuidado com isso. E eu proponho esse cuidado, assim como eu tenho silenciado a minha voz, tentado não falar fazer determinadas considerações que venham colocar o nome da igreja do Senhor Jesus, aquilo que é prioridade para nós enquanto crentes do Senhor Jesus. Eu peço também aos membros dessa igreja e aos crentes do Senhor Jesus que tenham também o devido cuidado, porque o nosso mundo não está aqui. O reino que o Senhor nos preparou e aquilo que Ele espera para nós é eterno. Então essa ideologia política não pode fazer com que nós rompamos com pessoas que também professam a mesma fé, enfim. Então que se tivermos a oportunidade de um debate, que seja com educação, que seja com classe, porque nós devemos ter cuidado para manter uma disciplina, né, nas nossas conversas, até porque as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então guerras e rumores de guerras, é o primeiro sinal que eu gostaria de deixar aqui, e são muitas as guerras, são muitos os rumores de guerra, desde o ano de 1948, quando a Segunda Guerra Mundial, por fim, né, aconteceu a nação de Israel se estabelecer enquanto Estado, mas desde então o mundo não conheceu mais paz. Teve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra, mas muitas outras pequenas guerras. Muitos povos foram destruídos, machucados, oprimidos, não é? Por tantos. Temos no Brasil, conhecidamente, nitidamente, a guerra também do tráfico. Quantas são as pessoas que morrem por ano por balas perdidas? Hoje mesmo aqui no estado do Espírito Santo, uma pessoa no município de Vila Velha, pelo tráfico de drogas, pessoas trocando tiro, um senhor, ele foi atingido. Então nós vivemos esse momento, esse terror, onde a pessoa não pode sentar na rua, não pode sair tranquilamente, porque ele pode ser afetado, atingido por uma bala. Eu fiz um trabalho na penitenciária durante algum tempo, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que estava lá presa
porque pelo valor de R$2, ele assassinou um outro ser humano. Então, a vida humana, para muitas pessoas, elas não têm valor, e por isso muitas são as guerras, muitas são as matanças, as chacinas. Mas além desses rumores de guerra, existem catástrofes naturais. Lucas 21, do versículo 25 ao 26, diz assim: haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Eu já disse aqui nesse púlpito para a minha igreja que existe muito pó na terra, no nosso planeta. E se a gente conseguisse contar, o que não é possível, contar cada grão de pó, cada grão de areia que existe, cada grão de terra que existe, não é possível contar. Mas cientificamente já está comprovado que existe mais estrelas, satélites, planetas no universo que nós não conhecemos do que pó na terra. E o Senhor Jesus, ele disse que haveria catástrofes naturais. E aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais, e quando a gente começa a pensar nisso, é muito interessante, porque a gente dá conta da nossa pequenez. Se esse mundo além do nosso planeta é tão extenso, é tão imenso, é tão infinito, e quem sou eu para entender essa complexidade toda, essa eternidade toda? Mas a palavra de Deus diz que Deus coloca a eternidade no coração do homem, o sentimento de vida eterna, o sentimento de que além daqui, além dessa vida fugaz, existe algo eterno, para além das vãs repetições naturais. E o Senhor Jesus disse que quando a sua volta acontecesse, quando o Senhor Jesus reunisse a sua igreja, então seria o início realmente de uma nova história para nós. E um desses sinais, essas catástrofes naturais. Nós vivemos aqui no nosso estado, no mês de janeiro, muita chuva em lugares que nós nem imaginávamos antes que poderia ser assolada, cidades que foram totalmente assoladas pela chuva. E essas coisas vêm acontecendo, irmãos, sem que a gente tome consciência ou dar conta. A gente sempre pensa que tem uma razão ou outra, e é claro que as questões do nosso relaxamento, as questões da nossa maneira insana e irresponsável de lidar com a natureza, tudo isso tem sentido, a nossa forma mal higienizada de viver, de jogar lixo na rua, que vão para os bueiros, de sujar rios, enfim, desmatamento, tudo isso cria e gera e pode gerar uma disfunção da natureza. Mas este é um sinal da volta do Senhor Jesus. E vamos imaginar que se nós mudássemos tudo, e se nós fizéssemos assim tudo diferente, e se nós quiséssemos preservar esse mundo, assim como depois do dilúvio houve a ideia da Torre de Babel, nós vamos ir a um nível, a um lugar, a uma altura, para ficarmos livres da possibilidade de uma nova inundação do mundo. Se nós tomássemos consciência e parássemos de jogar lixo na rua, nunca mais cortássemos uma árvore, enfim, o Senhor Jesus voltaria e catástrofes naturais continuariam a acontecer, porque a Bíblia diz que não haverá mais água potável, os peixes vão morrer, as águas vão se transformar em sangue. Essa é a palavra de Deus. Eu li hoje mais uma vez um trecho de filosofia, e eu amo filosofia, e respeito tanto os filósofos, como aqueles que também amam a filosofia. Entretanto, nós vamos, e eu vou sempre divergir no ponto da fé, porque a minha fé não é ilógica, a minha fé não é irracional,
a minha fé não é teimosia, a minha fé é batizada em uma fonte de 66 livros que eu os tenho como palavra de Deus, como revelação clara de Deus para a minha vida. E a filosofia vai dizer que a religião é uma maneira de produzir culpa, produzir medo do inferno, e assim nós teríamos mais agregados, né? E é por isso que eu estou dizendo que a palavra de Deus, quando ela diz que ainda que nós tomássemos todas, obedecêssemos todas as normativas, esse mundo continuaria indo e caminhando para uma destruição, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós não estamos sujeitos ao caos, nós não estamos na mão do caos, nós estamos na mão de um Deus soberano, que tem um controle de todas as coisas. Não é um micro-organismo, algo que nós não conseguimos ver, que vai fazer com que o nosso Deus perca o controle da situação. Deus tem um controle de todas as coisas. Se Deus tem um controle de um universo, que possui nele mais estrelas, mais satélites, mais planetas do que o pó da terra, você acha que o nosso Deus não tem domínio absoluto sobre um micro-organismo, sobre um vírus? Com certeza o Senhor Deus tem, mas Ele prometeu que antes da volta do Senhor Jesus, essas coisas aconteceriam. E eu gostaria de te perguntar nesse momento, nessa altura da nossa meditação, quantos sinais você precisa ver? Quantas tragédias ainda precisam acontecer na história da sua vida, para que você creia que o Senhor Jesus voltará? Para que você creia que esse mundo está sob o controle de um Deus soberano. Esse mundo não está caminhando para o caos sem direção. Esse mundo não está caminhando como um carro sem freio, morro abaixo. Deus está no controle de todas as coisas. E o vírus que aí está também é um sinal, algo que tem a ver com o descontrole natural, biológico desse sistema e deste mundo. Além disso, além de guerras, além de rumores de guerras, além de catástrofes naturais, existe um outro sinal: o aumento do pecado. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estávamos sempre antes da pandemia e antes do isolamento social, falando que o ser humano estava frio. E o presbítero Samuel, ele me disse algo que eu tenho pensado muito. Ele disse que o mundo nunca mais será o mesmo depois desse tempo de coronavírus. E a gente fica pensando, né? Se as pessoas já estavam frias, se as pessoas já estavam isoladas, se as pessoas já não estavam fazendo tanta atenção assim das outras, e se o mundo se esfriar mais ainda? E o Senhor Jesus já disse isso, e já havia dito isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve ao Timóteo, no capítulo 3, diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia desta. Afaste-se dessas pessoas, é o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o estado do Rio de Janeiro, e tivemos a informação que alguns respiradores foram comprados por um superfaturamento. O que é isso? Senão o ser humano se tornando um bicho humano, senão o cumprimento dessas escrituras acontecendo. Homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, pessoas que não estão pensando na desgraça do outro, na dor do outro, do mal-estar do outro, da falta de ar do outro.
e querendo ganhar dinheiro em cima de um momento tão delicado. Existe também uma outra questão, que é a inversão de valores. Observe bem o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Visto que a justiça de Deus, perdoe meus irmãos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas aí diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm. Essa palavra deter, aí no grego, tem a ver com substituição, de todo homem que substitui a verdade pela injustiça. Estamos vivendo exatamente essa época, de valores estremecidos, de verdades que são plenamente questionadas. Antigamente, quando nosso pai e mãe dizia algo, quando um presbítero da igreja dizia algo, pronto, fechou a questão. Hoje em dia não, sempre existe uma segunda opinião. Quando a gente pensa em pecado, mas o que é pecado? Pecado é algo meio que cultural. Antigamente, quando se falava em palavrão, uma palavra torpe, era pecado. Hoje em dia, as pessoas falam palavrão e são citadas como cristãs. Eu fico imaginando o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus falaria se estivesse dentro do nosso contexto hoje? Né? Mas a ideia de falar palavrões, que antigamente nós entendíamos como pecado, é algo hoje quase que comum, quase que dentro do padrão de normalidade. Beber, quantas são as pessoas que se embriagam e bebem, e perdem o juízo, o sentido pela bebida, e isso também é uma questão cultural. Não, mas aqui no Brasil não se toma café, então eu também vou beber. Nós não vamos entrar nos méritos aí da discussão, né, cultural, mas o pecado, ele precisa ser combatido com a verdade do Senhor Jesus, e a verdade do Senhor Jesus é uma contracultura. Muito daquilo que nós entendemos como cultura é pecado, e o Senhor Jesus, ele falou que esse mal, que o aumento e que o acréscimo do pecado, ele seria também um sinal da sua volta. Outro sinal é a multiplicação do conhecimento. Daniel capítulo 12, versículo 4 diz assim: tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Eu fico encantado enquanto olhar para esse dado como um fenômeno de pesquisa. Que 86% dos medicamentos que nós temos, não é que nós temos agora, que nós tínhamos no meado da década de 80, 86% dos medicamentos que nós passamos a ter, a partir dos meados da década de 80, eles surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Dos meados da década de 80 para cá, quantos foram os medicamentos criados? Quando a gente começa a pensar na ciência se multiplicará, na multiplicação do conhecimento, e é interessante também como as pessoas elas se sentem assim, conhecedoras de tudo, e é por isso a gente vê tanta bobagem sendo dita, porque a pessoa, ao invés de construir uma ideia, de ouvir uma pessoa, eu respeito muito esses teóricos do passado, mesmo aqueles que eu não concordo com eles, mas eu os respeito, sabe por quê? Porque eles não tinham nada, e a partir do nada eles construíam uma ideia, e que fundamentaram tantas outras ideias. Um Darwin, por exemplo, né? Quanto conhecimento, quanta construção de sabedoria, e hoje a gente abre o Google e vê um monte de coisas, e tem um monte de ideias de rede social, e acha que é o cientista, acha que tem o conhecimento, acha que tem a grandeza do saber, e não é assim. Muito cuidado com aquilo que você acha que é conhecimento. Nós vivemos em um mundo global, e nós temos a ideia de que nós sabemos de todas as coisas, ou de que praticamente todas as coisas está sobre a condição do nosso saber, mas não é assim. Muito daquilo que nós achamos que é conhecimento, que é útil, não edifica, não serve para o nosso crescimento.
E essa multiplicação do conhecimento, essa multiplicação da ciência, ela precisa ser vista com um olhar crítico, um olhar analítico, um olhar razoavelmente inteligente, para que a gente possa saber e distinguir que tipo de conhecimento é esse que vale a pena nós termos. Mas enquanto cumprimento das Escrituras, isso é verdadeiro. A multiplicação da ciência, a multiplicação do conhecimento é um sinal da volta do Senhor Jesus. Outro sinal claro da volta do Senhor Jesus é a mistura religiosa. Quanta mistura religiosa existe no nosso país. E de novo eu preciso falar da questão da cultura. Muita questão religiosa, muita questão mística, que a palavra de Deus censura, que a palavra de Deus combate. Por exemplo, observe bem um texto lá do Antigo Testamento. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente. Povo hebreu se encheu de corrupção com as crendices do povo do Oriente, e são agora agoureiros, como os filisteus, se associam com os filhos dos estranhos. E aí, quando a gente começa a pensar nessa questão do agoureiro, do adivinhador, aí vem aí as questões das superstições. E quantas são as superstições que são implantadas no meio da nossa igreja, no meio do povo de Deus? Quantas são práticas religiosas que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas, que não são princípios elementares da Bíblia, mas são costumes que nós aprendemos com outros religiosos. E quando a gente ouve falar assim, olha, muitos são os crentes que também falam de outras vidas, que nós teremos assim, oportunidade de vida após vida, enquanto a Bíblia diz assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muitos dos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, que estão na igreja, às vezes falam da questão de ir para um mundo espiritual e ficar nele sendo trabalhado. Quando o Senhor Jesus apresenta a parábola do rico e do Lázaro, é algo muito claro. Um vai para o seio de Abraão, guardado, reservado, para viver e desfrutar de paz, e outro vai para o inferno. Então não existe um purgatório, não existe um lugar para que o nosso pecado, o nosso mal seja aperfeiçoado. E se nesse momento, se nesse instante de vida, se nesse período, se nesse curso que você está vivendo, você não tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus, você não será selado para a vida eterna, e você não faz parte do arrebatamento da igreja, e por isso essa mensagem parece que não te interessa. Seria melhor de fato se a gente estivesse falando sobre estresse, sobre depressão, sobre angústias da alma, sobre prosperidade, sobre como conseguir passar por esse tempo e ganhar dinheiro com ele, porque esses são assuntos mais agradáveis de fato. E quando a gente fala da volta do Senhor Jesus, é um assunto que é desinteressante para a igreja, e por isso a igreja tem parado de falar nesses assuntos. Se nós pensarmos assim, quantos domingos por ano se fala sobre a volta do Senhor Jesus? Raramente. A gente chega ao final do ano e pensa, pouquíssimas vezes isso aconteceu. Gostaria de citar um outro sinal, e é um sinal muito interessante, e eu concluo aqui as minhas palavras. O Senhor Jesus apresentou o sinal de, assim como como foram nos dias de Ló, assim como foram nos dias de Noé. Observe bem. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou, e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. E é interessante a gente considerar isso, né? No capítulo 6 do livro de Gênesis, versículo 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. E por isso,
o Senhor determinou o dilúvio. Nos dias de Ló, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu chamo com muito carinho e responsabilidade nesse momento a sua atenção. Estamos vivendo exatamente dias assim. Os dias agora, nesse momento, nesse período de pandemia, não estão tão dentro de um padrão de normalidade, porque estamos isolados, porque estamos preocupados, estamos mascarados, né? Enfim. Mas, no geral, a vida continua, né? Até poucos dias, era exatamente como o Senhor Jesus disse, é que as coisas estavam acontecendo, até que o dilúvio veio. Em Sodoma e Gomorra, tudo estava acontecendo dentro de um padrão normal, dentro de um padrão de normalidade, de moralidade comum para Sodoma e Gomorra, até que o fogo do céu desceu. De repente você está vivendo também completamente desconectado com essa palavra, sem a menor responsabilidade com a vinda do Senhor Jesus. Mas eu digo para você, você crendo nisso ou você não crendo nisso, o Senhor Jesus virá. E a diferença para aqueles que creem, a diferença para aqueles que não creem, se encontra no versículo 14 desse mesmo texto de Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. O desejo do meu coração, o desejo do Senhor Deus, é que nesse momento você não somente tome conhecimento dessa palavra, mas assuma um compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero, se você tem dificuldade de crer, a palavra de Deus diz que é Ele quem efetua em vós, tanto querer como efetuar. Então você peça a Deus, Senhor, eu acho isso tão estranho, tão fabuloso, mas tão difícil de acreditar. Se de fato for verdade, tenha misericórdia do meu coração, da minha mente, e permita que eu consiga, ainda que não compreender isso na plenitude, porque nós também não compreendemos, mas aceitar isso, que o Senhor Jesus virá. O grupo do louvor estará cantando, em seguida eu estarei orando e encerrando assim esse nosso momento de culto nessa noite.
Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, sabemos que a fé em Cristo Jesus, a esperança nas promessas que Ele fez, pode nos sustentar em todos os momentos da vida, muito especialmente nesse período que estamos vivendo, em que a gente acha tão estranho ver lojas fechadas, não poder sair, com a insegurança também de que dias difíceis na economia do país e do mundo virão. Tudo isso às vezes nos apavora, mas quando nós olhamos para as Escrituras e vemos a voz do Senhor nos falando que essas coisas aconteceriam, isso nos traz tranquilidade. Significa dizer que esse mundo não está descontrolado. O Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabia antes que todas as coisas existissem, que elas um dia aconteceriam, e aconteceriam exatamente como estão acontecendo. E eu clamo ao Senhor, ó Pai, por paz em nossos corações. Não permita que fiquemos desesperados, descontrolados, e com isso, ó Pai, venhamos a dar mau testemunho. Nós somos crentes no Senhor Jesus, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e minimamente precisamos demonstrar sossego nas horas difíceis da vida. Ó Pai, traga a paz ao nosso coração, reforce a esperança, e que essa palavra, ó Pai, de esperança em Cristo Jesus, possa trazer consolo aos corações. O Senhor Jesus vai voltar. Esse mundo que está vivendo agora, essa pandemia, ele está reservado como dentro de um tesouro para ser destruído com fogo e enxofre. Nada do que tem aqui há de ficar, e somente, ó Pai, aqueles que professam o nome de Cristo Jesus subirão com Ele. E nós pedimos ao Senhor por misericórdia às nossas vidas, para que sejamos crentes mais atentos, mas também misericórdia àqueles que ainda não professam o nome de Cristo Jesus, que sejam alcançados pela Tua graça. Em nome do Senhor Jesus que oramos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida da Igreja Presbiteriana em Porto Santana, sobre a vida da nossa congregação em Nova Rosa da Penha 2, mas não somente por nós, mas por todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.